Hoje é aquele dia que nós respondemos as perguntas que deixam aqui nos comentários. Meu nome é Poliana Albiero, eu sou uma feng shuista, especialista em planejamento e dona de casa, assim como você. Sempre surgem perguntas, sempre surgem dúvidas, né? Então eu procuro sempre colocar ali uma resposta, mas tem algumas perguntas que apenas escrevendo ali uma resposta ali não vai esclarecer. Então por isso que eu sempre faço, quando eu posso, um vídeo de respostas, né? Então nós temos aqui algumas questões que foram ao longo das semanas ali foram colocadas e eu queria dar essa explicação um pouquinho melhor. Porém, primeiro, gente, eu quero esclarecer uma coisa. Nós estamos aqui falando da Escola do Chapéu Negro, tá? Então, eu sempre procuro trazer dentro dessa escola aquilo que o mestre Thomas Lin Yun trouxe dentro de livros, não? Ele, junto com uma escritora norte-americana, a Sarah, ele escreveu 3 livros junto com ela, não? Então ela era primeiro uma aluna dele, então ele passou esse conhecimento. Então vejam bem, gente, que de uma cultura chinesa passou para uma cultura norte-americana e desta cultura norte-americana veio aqui para a nossa cultura brasileira esse conhecimento. Então houve ali uma questão que passou quando você faz a tradução do inglês para o português, algumas expressões às vezes ficam um pouquinho não muito bem claras, não muito bem como seria dentro da questão original, né? Sempre que há uma tradução, às vezes as palavras se perdem, não? Mas não é por isso que nós vamos não compreender o contexto todo, não? Então eu peguei um prefácio porque teve uma outra escritora, o nome dela é Nancy Sampietro, tá? Ela também, tá, foi aluna deste mestre que introduziu a Escola do Chapéu Negro aqui no Ocidente. E neste livro aqui tem um prefácio que o mestre Thomas Lin Yun escreveu. E ele dá uma explicação muito clara de como que ele introduziu esta escola e o que ele trouxe junto com essa escola do Feng Shui tibetano, né? O nome da escola é Chapéu Negro, né? Então, por causa ainda lá das questões lá da China, não? Então, o nome da escola é Feng Shui do budismo tântrico tibetano do Chapéu Negro. Esse é o nome desta escola. Mas ele foi muito inteligente porque quando ele trouxe esta questão do Feng Shui, ele já deixou um pouquinho aquilo que era muito tradicional dentro para você mapear as energias de uma casa ou de um local, que eles usavam a bússola. Agora ele pegou apenas o baguá, né? Ele coloca o baguá, né? Esse mapeamento que a gente faz para encontrar os cantos, né? Cada canto forma o baguá, são 8 cantos, né? E ele foi muito inteligente porque ele observou que ele poderia pegar outras. Ele diz aqui por isso que eu digo assim, que aqui ele diz assim, a nova escola, né, adere uma consciência de méritos de outras escolas, mas quer dizer de outras ciências. Por quê? Aqui ele pega a psicologia moderna, a filosofia, a ecologia geográfica, a ecologia, a arquitetura, as ciências médicas, a estética, a arte e o folclore, não? E a arte do Feng Shui, então quer dizer a ciência do Feng Shui. Observe que para dar todas aquelas correções, para dar toda aquela ênfase nos trigramas ali, que esses trigramas são os guás, ou que sejam os cantos, ele pegou várias outras ciências, não? E aqui, então, tu vê como, em vez de a palavrinha aparecer aqui, ciência, ele colocou escola. Mas, quer dizer,
ciência. A ciência dentro da psicologia, a ciência dentro da filosofia, a ciência dentro da arquitetura, tá? Por isso que nós temos que o que fazer, gente? A gente tem que ter leitura. Sempre eu falo para vocês, principalmente não deixe, né, de ler o prefácio, né, as introduções dos livros, porque ali mostra bem claro da onde que surge a ideia. Dito isso, eu quero esclarecer algumas coisas. Por que a gente... Foi uma pergunta assim, Poli, cura entre fogão e pia, madeira, mas por que bola de cristal? Tá, gente, são curas diferentes, Uma está relacionado aos 5 elementos, então aquela questão da água, da pia, e o fogão, né? Fogo, elemento fogo. Então, alguns feng shuistas, né, dizem que quando você tem a pia muito próximo ao fogão, nós devemos colocar elementos de madeira no meio, tá? No meio, tá? Por quê? Dentro dos 5 elementos, a água nutre a madeira nutre o fogo. Então, você colocando ali a madeira para nutrir o teu fogo e a água vem nutrir a madeira. Então, esta sequência que nós chamamos dos elementos construtivos ali, um nutrindo o outro, então fica perfeito. Isto é uma cura. Agora, outra cura é o cristal multifacetado em cima, mas não é em cima do fogão, gente. Ele tem que dar um espaçozinho, que você coloca no teto, ele não vai ficar em cima do teu fogão, ele vai ficar em cima daquela pessoa que está preparando o alimento, tá? Então, esta é uma outra cura. Cura, a gente diz assim, mas é uma outra correção que é feito dentro das diversas técnicas de Feng Shui. Né? Ter este cristal multifacetado ali, afastado, né, uns 15, 20 centímetros, né, que vai ficar bem em cima, né? Ele não precisa baixar muito, ele vai ficar em cima de quem está preparando o alimento ali. Para quê? Para que este ambiente fique com um pouquinho mais de energia. Nós já sabemos que o cristal multifacetado, assim também como os sinos dos ventos, poderia pôr um sino dos ventos ali, não? Em cima, né? Na tua cozinha, os dois vão fazer a mesma coisa. Você quebra um pouquinho a energia, né? O bom qi, ele vai ficar um pouco mais ali no ambiente, né? Então, quer dizer, a pessoa que está fazendo o alimento está um pouquinho mais energizada. E lembrando que dentro do Feng Shui da Escola do Chapéu Negro, tá? O fogão é considerado, né? O fogão da tua casa é considerado fogo financeiro, né? Quer dizer, quanto mais você cuida, quanto mais você cuida da cozinha, da tua despensa, mais prosperidade você ter, prosperidade financeira. E eu também já digo assim, naquela questão, que quando nós temos uma boa alimentação, nós temos uma boa saúde. Se nós temos uma boa saúde, nós temos condições de trabalhar. Se nós temos condições de trabalhar, nós temos ganhos financeiros. Tu vê que é um ciclo. Assim como os 5 elementos, nós temos que entender isso, não? Dentro do Feng Shui, que ele usa os 5 elementos para fazer ativações dos guas, dos cantos, tá? Nós temos que entender este ciclo de evolução, não? Tudo é uma coisa é consequência da outra. Então, quer dizer, eu só dizer para você que você ter um cristal multifacetado ali, perto do teu fogão, se você não cuida da tua alimentação, se você não cuida da tua cozinha, de nada vai adiantar. Espero ter deixado bem claro esta questão sobre essas duas correções. Uma correção que envolve os 5 elementos e outra correção para energizar um pouquinho mais aquela pessoa que está cozinhando ali. Tá? Porém, se a tua cozinha é um ambiente de bastante claridade, né? Que nem a minha cozinha na parte da manhã, ali depois das 9h30, 10 horas, já começa a entrar o sol. Tá? Ela entra o sol e o sol vai horas, né? Das 10 horas da manhã, dependendo da época do ano, eu tenho sol até as 6 horas da tarde dentro da minha cozinha. Eu não tenho esse cristal multifacetado ali, porque eu tenho muita luminosidade dentro da minha cozinha. Então, gente, aquilo que eu sempre falo,
tá? Cada casa é uma casa diferente da outra. Nós não vamos fazer isso via regra, tá? Quando que nós colocamos isso? É onde a tua cozinha, o teu fogão fica num canto ali, né? O meu fogão é uma ilha, então eu não tenho essa necessidade, porque ele não está num canto mais escuro da minha cozinha. Entende? Aonde a gente coloca esse cristal multifacetado, aonde o fogão está num cantinho, é uma região um pouquinho mais escura, não pega tanta luminosidade, então ali a gente faz essa correção, né? Ou esta outra questão, gente, é em relação à porta de entrada. Então, quando você pega um livro, você vai ver ali que eles mostram muito claro como que o Bom Ti é levado, né? Então, ele vem pela rua, né? Se a rua tem duas mãos, né? Uma para cá e uma para lá, então ele se dissolve, não se desplaça, né? Então, o movimento da rua é uma rua com um movimento suave, né? Não é uma rua, uma avenida muito movimentada. Então, tem as duas mãos, né? O Bom Ti tá circulando ali, tá? Segundo o mestre Thomas Lin 1, esse movimento que conduz o Bom Ti. Então, esse movimento que conduz o Bom Ti, as pessoas transitando conduzem também o Bom Ti. E quando você entra para dentro da tua casa, abre a porta de entrada, tá? Com este movimento, o Bom Ti é conduzido para dentro da tua casa. E por isso que é interessante nós termos a porta de entrada virada para a rua. Porém, não é o caso de muitos lugares, não. Às vezes as portas são laterais, não está virada para... O que a gente faz? A gente vai fazer correções ali, não? Vai conduzir o Bom Ti com plantas, com espelhos, a gente conduz esta energia para dentro da nossa casa, né? Então, quando eu abro a porta, ela entra. Aí alguma pessoa vai me dizer assim, Poli, mas eu não abro nunca aquela porta de entrada, eu nunca entro por ali, tá? Pode ser porque você teve que colocar um armário ali, então obstruiu aquela entrada. Pode ser que pela comodidade você sempre entra pela porta lateral. Depois de muito tempo estudar isso, tá? Porque alguns dizem assim, não, o interessante é a porta principal, tá? Se você abre lá de vez em quando aquela porta, então você vai fazer um mapeamento, ou quer dizer, colocar o mapeamento do baguá pelaquela porta. Porém, se você nunca entra pelaquela porta, então, você vai fazer um mapeamento da tua casa por essa porta lateral. Então, quer dizer, inverteu o baguá. Como assim, Poli? Você não vai colocar mais ali, tá? Porque você não está abrindo aquela porta, você nunca abre aquela porta lá, raras as vezes você abre. Então, o Bom Ti não está entrando por ali. Está entrando pela porta lateral. E então, nós colocamos o baguá através dessa porta lateral, tá? Mudando ali toda a configuração da tua casa. Tá? Observem isso. O que é certo ali é conduzir-se com plantas, né? Quer dizer, você vai colocar, lógico que de repente a lateral da tua casa é uma garagem aberta, você vai colocar vasos de plantas, conduzir, fazer tipo um caminho, né? Coloca um tapetinho ali, né? Um capacho ali, ali escrito, bem-vindo, sei lá, um capacho bonito na porta, né? Coloca um sino dos ventos, né? Num cantinho, né? Procura colocar 2 vasos iguais, né? Para dobrar a energia, sempre nós fazemos isso dentro do Feng Shui, tá? Quando você não puder colocar 2 plantinhas iguais, a gente coloca 2 vasos iguais com plantas iguais ali para dobrar a energia e conduzir esse Bom Ti para dentro da tua casa. Então, quando você conduz esse Bom Ti para dentro da tua casa, né? Um espelho já quando você abre a porta, um espelho ali para introduzir. Lembre, o Ti é conduzido para dentro da nossa casa pela luminosidade, pela água e pelo som. São 3 coisas que ele vai entrar e vai captar para dentro da tua casa. Então, se você tem essa luminosidade ali com um espelho, não, que aumenta a luminosidade, não, por isso que a gente chama que o espelho ele é um coringa dentro do Feng Shui, porque quando você coloca um espelho ali, a energia vem aqui, conduz ela para dentro da casa.
Eu espero ter ficado claro. Criado mudo faz quina? Faz, gente. Não, criado mudo às vezes pode fazer uma quina, né? Se ele estiver acima, tá? Aqui tá o colchão, né? E ele for mais alto que a tua cama, ele vai fazer uma pequena quina ali. Tá? Então, colocar alguma coisa para arredondar aquela quina, ou quando você vai dormir, coloca um tecido ali, um paninho, alguma coisa ali para disfarçar aquela quina. Pronto, tá resolvido, gente. Só se ele for mais alto que a tua cama. Se ele não for mais alto que a tua cama, não tem problema nenhum, não. Então, ele tem que ter, ou passar ali 20 centímetros, 30 centímetros, né, para cima da tua cama, né? Uma quinazinha pequenininha ali, 10 centímetros, não vai interferir em nada, gente. Eu acho que eu já fiz um vídeo sobre essa questão de as cabeceiras da cama, já esclareci isso em outro vídeo, ó, que uma pessoa me perguntou se ela tinha que ser totalmente fechada, eu já coloquei que não, ela pode ter aquele espaçamento de madeira ou uma cama de ferro, pode tranquilamente, né, porque você tem um encosto ali, você coloca uma almofada ou um travesseiro ali, você tem o encosto da cama, né? Qualquer dúvida, gente, é só perguntar. Quando eu puder vir aqui fazer um vídeo, eu venho esclarecer. E agora eu vou fazer um convite para você. Se você está gostando aqui do nosso canal, se inscreva aqui. Aqui nós trocamos ideias sobre Feng Shui, sobre planejamento, sobre organização. E agora eu estou fazendo uma série aqui que eu estou reformando a minha casa, né? Demorado, gente, não é fácil, porque você conciliar a vida de dona de casa, a vida de uma pessoa que trabalha fora, então, e ainda querer fazer reforma dentro de casa, vai tudo muito devagar, mas com planejamento, com organização, a gente consegue. Então segue aqui, tem uma playlist aqui, tá? Que é o diário da reforma, e eu vou fazendo devagar e explicando tudo que eu estou fazendo, que é realmente essas mudanças que eu estou fazendo é para trazer o quê? Toda essa questão dentro do Feng Shui, toda essa questão de movimento dentro da casa, para ter o quê? Aquele equilíbrio das energias dentro da nossa casa. E se você gostou desse vídeo, deixe seu like e meu muito obrigada.